Olá, meu nome é Letícia, sou médica veterinária e hoje eu vou falar sobre as diferentes categorias de ração que existem no mercado para cães e gatos. Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal da Pet Mais Vida, que a gente está sempre postando dicas e informações sobre o cuidado com cães e gatos. Talvez você já tenha reparado que a maioria das rações que você encontra para cães e gatos em pet shops tem na embalagem alguns dizeres como alimento super premium, alimento premium especial, ração premium e outros desse tipo. Essas palavras não são usadas ao acaso. Elas dizem respeito, de fato, a categorias de ração oficiais. E nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho mais quais são essas categorias e o que elas significam para a saúde dos nossos animais. Hoje em dia, as 4 categorias mais encontradas são a Standard, ou normal, a Premium, a Super Premium, ou então as rações coadjuvantes, que não entram exatamente nessa mesma classificação, porque são específicas para algumas condições médicas, mas são uma categoria de ração importante que é muito utilizada hoje em dia na alimentação de cães e gatos, por isso eu também vou falar sobre ela. A categoria chamada Standard, ou normal, é a categoria que contém apenas os valores mínimos para atingir os requerimentos dos animais para o qual elas foram desenvolvidas. Elas usam proteínas de mais baixa qualidade, muitas vezes proteínas de origem vegetal ou subprodutos animais, e a biodisponibilidade deles é menor. Então, o que isso significa? Significa, na prática, que o cão precisa, ou o gato, o animal que vai ingerir esse tipo de ração, precisa ingerir maior quantidade dessa ração para conseguir os mesmos valores nutricionais do que se for de uma ração de categoria superior com ingredientes de mais alta qualidade. Então, acaba sendo uma ração que o animal precisa consumir um volume maior para conseguir se nutrir da mesma forma do que se nutriria com uma ração com qualidade melhor. A categoria Premium fica intermediária entre a Standard e a Super Premium. Nessa categoria são usados ingredientes de melhor qualidade em relação ao Standard, com melhor biodisponibilidade, então o organismo consegue absorver melhor, tem menos perdas, e então ele precisa de menor quantidade de ração para conseguir o mesmo valor nutricional se comparado à ração Standard. A categoria Premium, então, ela tem um bom custo-benefício, ela não costuma ser ração mais cara do mercado e ela costuma ter um ótimo benefício em termos nutricionais, porque ela não tem somente o mínimo, ela tem um pouquinho de sobra em termos proteicos, então se o animal, por acaso, comer um pouquinho menos aquele dia, ainda assim ele vai estar sendo muito bem nutrido e ele também não vai precisar acabar ingerindo, como acontece com a Standard, acabar ingerindo excesso de outros nutrientes que não são tão essenciais para ele, como por exemplo carboidratos, que influenciam para que ele ganhe mais peso, ele vai receber mais energia sem que seja um nutriente essencial para ele. Então, na categoria Premium, existe um bom equilíbrio entre custo e benefício. Algumas marcas comercializam rações que se dizem Premium Especial. Essa categoria não é oficial, tecnicamente ela estaria dentro da ração Premium e não deve ser confundida com a categoria Super Premium, que essa sim é oficial. É a categoria mais alta em termos de qualidade e de valor proteico, então os valores são bem acima dos mínimos para a categoria animal que elas são desenvolvidas. Isso é muito importante porque quando a gente está falando de cães e gatos, são carnívoros, então a fonte proteica é super importante e principalmente o tipo de ingrediente. Nesse caso, são usados ingredientes de origem animal mesmo, dificilmente algum ingrediente vai ser usado de origem vegetal como principal ingrediente da ração. E nessas rações, além dos níveis nutricionais mínimos, às vezes você pode encontrar nutracêuticos, outras propriedades benéficas para os cães e gatos. Às vezes elas são desenvolvidas especificamente para raças ou então para condições específicas. Você também vai encontrar rações orgânicas, livres de grãos. Existe uma gama muito grande de rações super premium no mercado hoje em dia. E todas elas são de altíssima qualidade. Então essas são as rações mais indicadas pelos veterinários, especialmente para cães e gatos que possuem alguma particularidade, alguma doença, que não seja, que não entre
no campo do uso das rações coadjuvantes, que eu vou falar a seguir. As rações coadjuvantes a tratamentos veterinários são rações desenvolvidas principalmente por marcas de rações que trabalham com rações super premium, e elas são desenvolvidas com requerimentos nutricionais pensando justamente em processos de doença ou de alteração para que isso contribua com o tratamento. Lógico, na maioria das vezes ela não é indicada como o único tratamento, mas ela também ajuda a beneficiar o cão ou gato que está usando essa ração se ele tiver esse tipo de condição para o qual ela é desenvolvida. Então existem rações coadjuvantes para tratamento de diabetes, obesidade, existe para problemas dermatológicos, alergias, problemas renais, hepáticos, existe uma infinidade de rações. O importante de se saber em relação a elas é que elas somente devem ser usadas com acompanhamento veterinário e sob prescrição veterinária. Muitas delas não são balanceadas para animais que não tenham as disfunções que elas para as quais elas são feitas. Então, se um animal que não tem problemas renais começar a comer ração para animais que têm problemas renais, ele pode até desenvolver outros problemas. Então, é importante que isso tudo seja feito com acompanhamento. Mas é interessante de saber que existe esse tipo de ração se o seu animal tem alguma condição médica, principalmente problemas crônicos. É legal que você pergunte para o veterinário se seria interessante fazer uso dessas rações ou não. Pode não ser ainda o momento, mesmo ele tendo essa condição. Pode ser que ele não tenha que comer especificamente a ração para a condição ainda, e que isso seja feito sempre com acompanhamento. Essas são então as principais categorias de ração que você encontra hoje para cães e gatos. A minha dica é que você pegue a embalagem de ração que você dá para o seu animal e procure as palavras, principalmente premium ou super premium, para saber em qual categoria ela se encontra. E se você não encontrar nenhuma dessas palavras, muito provavelmente é uma ração standard. Independente do tipo de ração que você fornece, a melhor recomendação que você vai ter é do médico veterinário que acompanha o seu animal. Vai poder fazer isso de maneira individualizada, respeitando as particularidades do seu cão ou gato. Então verifique com ele se essa é a ração mais indicada para a situação do seu animal. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas sobre a nutrição dos cães e dos gatos, e fiquem de olho que a gente está sempre postando mais vídeos com dicas e informações sobre o cuidado com cães e gatos.